Olá, boa noite a todos, companheiros do canal Evangelho e Vida. Que as bênçãos de Deus estejam neste momento sobre todos os lares aqui representados na noite de hoje. É com grande satisfação que vamos retornando aos nossos trabalhos de reflexão dos Evangelhos de Jesus. Antes, porém, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogando ao Pai Celestial, a nossa Mãe Maria Santíssima, que abençoe nesse instante os nossos corações, os nossos lares, ampliando o nosso entendimento e a nossa fé. Que a paz de Deus esteja com todos. Que assim seja. Amigos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre máscaras. Passamos por momentos, de alegrias, carnaval, fantasias e festas, e nada como tirarmos alguns minutos para refletirmos sobre as nossas máscaras. Sim, vocês podem ficar assustados. Mas não passou o carnaval? E nós nem sequer usamos máscaras, mas acontece que, independente de ser ou não carnaval, nós estamos constantemente usando máscaras. Nós estamos constantemente nos escondendo de nós mesmos, fugindo de nós. E o que é pior, projetando no outro a nossa sombra, aquilo que nos incomoda. E é justamente hoje, aos pés do monte, acompanhado e orientado pelas citações do Evangelho de Mateus, que nós vamos aprender um pouco mais com Jesus. Observe que neste momento as colocações do Mestre vêm nos orientar para que sejamos mais felizes, mais autênticos, mais simples e, sobretudo, vivendo a vida de nós mesmos. Porque quando usamos máscaras, quando fingimos, quando encobrimos uma realidade, nós, na verdade, estamos querendo nos proteger. E estamos omitindo essa nossa singularidade. Essa é a verdade. Estamos vivendo a verdade, a vida do outro, e não a nossa própria vida. Então é que nós vamos perceber que há nesta proposta evangélica, quando Jesus nos chama a atenção sobre as máscaras, nós vamos ver, há uma necessidade de autoconhecimento. Aí vocês podem dizer, poxa, mas lá vem eu vou de novo falando em autoconhecimento. Sim, porque nós precisamos saber de nós mesmos. Não é o outro que vai saber de nós. Somos nós que precisamos nos conhecermos e nos amarmos intimamente. Então, o que é que nos impede desse autoconhecimento, meus amigos? São os mecanismos de fuga, que a psicologia, na atualidade, chama de projeções. Então, as projeções, os complexos, ou seja, complexo de culpa, complexo de superioridade, complexo de inferioridade, todos esses complexos é que vão impedir esse nosso autoconhecimento. Mas Jesus nos faz uma proposta hoje, que é uma proposta de apaziguamento interior. Então vamos ter com Jesus lá na lei da misericórdia. É preciso que, sobretudo, aprendamos a usar de misericórdia para conosco, para com nós próprios. É preciso aprender a nos amar. Não é à toa que Jesus nos ensina lá no Pai Nosso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, no primeiro mandamento. Se não nos amamos, como podemos projetar esse amor?
Se o amor será ressonância, ressonância vibratória que nos libertará. E quanto mais nós usarmos este sentimento de misericórdia, mais nós nos imunizamos contra esses ataques psíquicos que vêm de fora para atingir justamente aqueles inimigos que estão lá dentro de nós. Porque quando não há inimigo dentro, não existirá inimigo fora. Não podemos nos esquecer, não é? Então, quando nós praticamos essa ação da misericórdia, nós nos permitimos vivenciar a lei de amor de forma compensadora, não é? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, porque o amor basta-se a si mesmo. Isso a gente já sabe, não é? De cor e salteado. O mais difícil é nós colocarmos na prática. Então, agir com misericórdia é colocar a nossa mente, o nosso pensamento em estado de doação da energia do amor. Vamos ver como é que nós podemos fazer isto nesses momentos que nós já brincamos, já nos alegramos, né? Já vestimos as nossas fantasias. Agora está na hora de colocar o pé no chão. Né? Esse estado de misericórdia, ele vai inibir esses ataques, como nós já dissemos, psíquicos, que são atraídos pelos nossos desequilíbrios internos. Então, ele constitui, sobretudo, uma proteção nas obsessões. Porque as obsessões não são nada mais do que agressões psíquicas decorrentes da existência de complexos no nosso inconsciente. Não é um agressor de fora. É alguém, uma energia psíquica que busca trocar com as nossas energias, com as nossas necessidades, ainda por serem concluídas, que são falsas necessidades muitas vezes, né? Nós criamos essas necessidades. Quando a lei divina traça para todos nós tudo aquilo que precisamos, o necessário para vivermos, nós abrimos descaminhos para buscarmos falsas necessidades. E aí caímos naquele contexto das chamadas aflições, tão doloridas e muitas vezes de difícil retorno. Vocês hão de conceber que é bem por aí. O sofrimento dói, e dói muito. Então, nós vamos ver que sem essa interferência do ego, o espírito, veja bem, atua de forma mais direta, organizada, autocentrada, identificando-se com o eu superior. Então, nós vamos ver lá em Mateus uma orientaçãozinha que ele nos traz, que Jesus nos ensinou. Diz lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 25, reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Reconcilia-te com o teu adversário. Aí nós pensamos logo, olha que interessante. O adversário é aquele inimigo, aquele que está lá fora, aquele com quem eu discordo e aquele que não concorda comigo, não é? Muitas vezes agressivo, desrespeitoso, mas aí nós vamos ver que não. O momento é também de mais profundidade. Jesus nos convida nesse momento a alterar o nosso estado psíquico. Há necessidade de apaziguarmos o nosso mundo interior. Olha que interessante, a apaziguação interior. Reconcilia-te com estes adversários que estão conosco, dormem conosco, vivem conosco. Na verdade, nós vamos perceber lá mais adiante que esses complexos, essas máscaras, são máscaras geradas pelo orgulho. Olha que grande adversário é o orgulho, não é?
Então, isso aí vai nos trazer muito sofrimento e muita decepção, muito desapontamento. Então, muito mais do que uma relação de boa vizinhança, não é? Com os outros, com as pessoas que estamos em litígio, tem um alcance muito maior. É claro que é bom não fazer inimigos. Nós também podemos tê-los, né? Esses inimigos e sermos atormentados. Então, Jesus vai além das circunstâncias externas. Ele vai diretamente ao mundo das nossas imperfeições internas, muitas vezes inconscientes. Meus amigos, as máscaras que nós usamos, os mecanismos de fuga, as projeções, os complexos, muitas vezes eles são inconscientes, nós não tomamos consciência. Então, a proposta é esta. Nós vamos ver ali um caminho que vai nos ajudar também. Então, Jesus nos diz, é preciso fazer as pazes com os inimigos internos. Orgulho, vaidade, não é? Orgulho, vaidade pessoal. Sobretudo o orgulho. Vamos fazer as pazes com esses adversários que estão sempre conosco. São os nossos complexos, nossa sombra, nossas projeções negativas. Porque tudo que nós desconhecemos é sombra. Isso não quer dizer que a sombra é ruim. Existem sombras, áreas da nossa personalidade desconhecidas e que são boas e nós não conhecemos, assim como existem aquelas negativas que também nós desconhecemos. Aí é que está o problema. Então, o desconhecimento destes inimigos, veja bem, é que nos faz mascarar a nossa realidade. É que dificulta o conhecimento de nós mesmos. Então, quando é que nós passamos a usar máscaras? Nós passamos a usar máscara para nos proteger. Lembra-se daí da pandemia? Proteção também proteção. Porque os mascarados, os hipócritas, os fingidos, são aqueles que têm medo. Não são almas corajosas, não são. A partir da nossa autoavaliação, da nossa perspectiva pessoal, nós vamos perceber que é medo. Nós temos medo de deixar que os outros nos vejam como nós somos. Então, fingir aquilo que não somos para agradar o outro. Para seguir, então, muitas vezes, um padrão de comportamento indesejável e que está sendo ditado pela sociedade, pelo meio em que nós vivemos. Olha que difícil, meus amigos, como é difícil vivermos de aparências, como há um desgaste de energia psíquica. Não sermos nós, esquecemos a nossa singularidade e nos percebemos como espíritos em constante evolução. Qual é o mal? Qual é o mal das sombras? Qual é o mal dos defeitos? Agora não é saber e deixar para lá. Então esses nossos inimigos externos que se interpõem em nosso caminho, eles geralmente vêm sinalizar os pontos obscuros, as falhas em nós dificilmente percebidos fora da presença deles. Alguém que nos sinaliza. Então, quando acontece algo de desagradável, de desapontador, de desrespeitável, até a nossa própria idoneidade física e moral, vamos nos perguntar o que esta situação veio me ensinar. O que estas situações e estas dores vêm nos ensinar. Este é um ponto de bastante equilíbrio, de autocentração. Vamos buscar em nós tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos todos os recursos para sermos felizes, para nos tornarmos melhores. Então, geralmente o que é que acontece? Nós apontamos nos outros os erros que existem em nós e que não percebemos
ou queremos escondê-los? Aí a situação já muda de figura. Nós passamos a camuflá-los usando máscaras. Usando máscara. Eu mascaro. Simplesmente. Mascaro muitas vezes com fins e objetivos que não são os melhores. Agora vamos ver nessa propostazinha de Jesus no Evangelho de Mateus. Como reconciliar com esses inimigos internos? Olha aí, um propósito bastante interessante para nós começarmos o ano. No primeiro passo, confessar-se a si mesmo. Santo Agostinho já nos ensinou isso. Santo Agostinho foi um grande mestre, um grande professor. Então, ele nos dá todas essas dicas. Nós já colocamos aqui. Então, há que se ter uma tomada de consciência, isto é, admitir suas próprias dificuldades e imperfeições internas. Vamos vasculhar a nossa própria vida, não é a vida do outro. Nossas emoções, pensamentos e atos equivocados. No momento em que passamos a admitir os nossos próprios erros, o nosso lado negativo, aí nós já estamos assumindo a responsabilidade pelos nossos atos. É o primeiro passo. Não foi o outro, que a gente começa com o dedinho. Foi ele, não fui eu. Ele que fez, ele que me puxou, ou ela que insinuou, ela que me aconselhou. Daí a importância de não se dizer a ninguém o que se deve ser feito. Saindo desse estado de vitimação. Olha que coisa feia, né? Que coisa difícil, pequena. Sermos sempre teleguiados, né? Então vamos, primeiro passo, admitir as falhas e assumir as responsabilidades. Esse é o primeiro passo. Porque aí nós já vamos tirando as máscaras. Nós não vamos projetar. Foi esse o grande trabalho do mestre. Lembram-se da mulher que foi apedrejada? Jesus chamou os apedrejadores e disse: aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Olha que ousadia, que confiança. É porque Jesus sabia que nós temos na nossa personalidade essa área de projeção. Então Jesus estava dizendo o que ali? Em vez de projeção, utilize a introspecção. É esse trabalho que nós já estamos aqui fazendo. Vamos lá, vamos seguir adiante. Então, no segundo passo, confessar-se com o próximo. Aí é muito importante. Nós já colocamos aqui um trabalho na estrada de Emaús, meditando com Jesus, que é um trabalho terapêutico muito lindo, que Jesus fala com aqueles amigos que estavam sofrendo a perda, a distância, a crucificação, e Jesus faz com que eles coloquem para fora a sua dor, a sua tristeza. Então, dividir com alguém o peso da culpa, relatando os atos. Que tal? Se você não puder pagar um psicólogo, não tiver um amigo, uma pessoa de confiança, sei lá, pode até ser num táxi, você conversa, você com a necessidade de conversar, de falar sobre estas dores, estes equívocos interiores. Este é um momento muito importante. Então, atos equivocados e cometidos que ainda estejam atormentando sua consciência. Então, assumir perante o outro a sua verdadeira personalidade. Perante o outro nessa relação de confiança, uma relação técnica e profissional, não é? E profissional. Aí você vai. Nesse caso também você pode abrir para o caminho confissional com aquele com quem você está diretamente equivocado. O seu ofensor. Vai lá e conversa. Nós já falamos também, já fizemos um trabalho grande sobre isso, não é? Que esse caminho confissional, nada melhor do que uma comunicação direta. E Jesus diz:
Se o outro te ouvir, se o teu irmão te ouvir, terás ganho o teu irmão. Então o trabalho de misericórdia é um trabalho de sedução amorosa, não só consigo mesmo, com os nossos inimigos internos, mas com aqueles que estão fora de nós, nos pedindo uma recompensa, nos pedindo uma retratação pessoal enquanto estamos a caminho. Então veja bem, é essa incapacidade de se confessar que faz com que a pessoa viva a vida ditada pelas exigências externas, coletivas, esquecendo-se e abdicando da sua vivência pessoal, da sua singularidade. Então, amar-se a si mesmo. E aí nós vamos para um trabalho muito importante, para um terceiro passo. Trabalhar o auto-perdão. Mobilizar a energia amorosa, transmutando emoções inúteis. Vamos conversar com as nossas emoções. Vamos sim conversar com elas. O que é que você quer? Como é que você está se sentindo? Em que é que eu posso te ajudar? Olha, a cabeça está doendo, e dói todo dia, e não tem nada físico. Olha o emocional, aquela sensação de opressão. Olha a tristeza quando vem. Converse com ela. São as nossas sombras. Ô tristeza, por que você está tão triste aí dentro de mim? Quando fora, não tem nada que lhe indique que lhe leve à tristeza. Vocês já perceberam isto? É muito importante esse trabalho que Jesus nos assina nesse evangelho magnífico de Mateus aos pés do monte, meus amigos. Então, como é que a gente pode perceber que todos nós temos adversários interiores? São egos, são personalidades, subpersonalidades, ou seja, uma soma de personagens que nós já vivemos em outras vidas. Em outras vidas, para aqueles que acreditam, não é? Então, eles passam a agir, ficam esses resíduos, que são chamados condicionamentos ou reflexos condicionados. E a gente está aqui para isso, para trabalhar com essas arestas pessoais, trabalhar com esses equívocos, trabalhar com esses esquemas comportamentais. Não é difícil, não é difícil. Então nós vamos ver o seguinte: Jesus, sabedor e conhecedor da alma, manda a pergunta: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Olha, o que é o argueiro? Vamos aqui simbolizar. O argueiro pode ser uma bola. Um cisco fica muito difícil, mas pense numa bola. Uma bola de futebol no meio do campo. E o que é a trave? A trave lá no campo, enorme, não é? Aquelas madeiras grandes, fortes, então. O que é maior? O argueiro ou a trave? Então, isso significa que nós apontamos para o aspecto psíquico, subjetivo e psicológico das atitudes do outro. Então, é muito mais do que preocupar-se com o externo. É preciso não julgar pelas aparências. Este é o mecanismo psicológico das projeções. Jesus apontava para o cuidado em não se deixar vencer por elas. Por quê? Por que Jesus fazia e continua fazendo esse trabalho lindo? Porque é um perigo, alerta, impossibilita o nosso autoconhecimento, que é o poder que nós vamos ter sobre nós, tirando a máscara. Ele diz: hipócrita, hipócrita, porque vês o argueiro no olho do outro e não vês a trave que está no teu. O que é que hipócrita? É um fingido, é um mentiroso. Mas, meus amigos, nós não precisamos mentir para os outros. Também não podemos estar dizendo a nossa vida íntima para ninguém, não é? Mas não fazer esse trabalho cansativo de viver de aparências. Como dói.
Então, essas máscaras podem estar no inconsciente e no consciente. E o que é importante é que quando temos consciência da situação e mascaramos, hoje já existem psicólogos que fazem um trabalho muito bom, existem 2 psicólogos norte-americanos que fazem esse trabalho que é chamado o eu mascarado. O eu mascarado eu conheço, eu sei, mas o outro não vê. O eu sombra, ou eu cego, nem eu vejo, nem o outro pode ver, não é? Então, são áreas da nossa personalidade que se evidenciam muito quando nós temos esse lado muito forte, que é esse lado mascarado, que é essa hipocrisia. Sepulcros caiados. Olha como Jesus foi forte, valente. Sepulcros caiados, limpos por fora e podres por dentro. Há podridão por dentro. Quando por fora há uma maquiagem, há uma máscara de beleza, não é? Então o argueiro, que nós já avisamos que é o cisco, que pode ser a bola, então ver a trave no próprio olho é caminhar para integrar a própria sombra pessoal. Faz parte de nós. Vamos integrá-la a nós mesmos, porque ela está em nós. Então, o que é integrar esta sombra? Este defeito, este momento, este eu desconhecido. É considerar parte estrutural de si mesmo e não ter medo de assumir a condição de espírito que somos em processo de crescimento e que ainda carrega imperfeições. Que vaidade, que orgulho é esse? Então eu sou bonzinho, eu sou santinho, não é? Eu sou religioso. Aparentar tudo isso quando nem sequer aprendemos a viver a nossa própria humanidade. Então, meu amigo, o grande desafio da nossa vida neste momento e das relações com as pessoas é a atitude mental, coloquei aqui para não esquecer, de não julgar os outros de acordo com a nossa medida pessoal. Perceberam como é difícil? Não vamos julgar os outros pelas aparências com a nossa medida pessoal. Daí Jesus chama a atenção ainda no Evangelho de Mateus. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o critério que julgardes, quer dizer, com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. E com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Seremos tratados como nós tratamos os outros. Então, é falando e projetando no outro que vamos ser conhecidos. A nossa sombra, projetando no outro, né? Porque nós nos vemos melhor no outro. O outro é o nosso espelho. Aí a gente diz, não, é ele. Ele é que não presta. Olhe, eu estou aqui na minha, estou numa boa. Ele ou ela é que provoca. Mas e quando é que eu me sinto provocado? Aí é que está, não é? Então Jesus, que é conhecedor, e diz, atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Então, essa consciência de si mesmo é o grande desafio para o crescimento pessoal. Então, na noite de hoje, depois de um longo e bonito e festivo carnaval, paramos com a farra, acabamos com a farra e vamos para o trabalho de nós mesmos. Necessidade de autoconhecimento. Porque, tendo cuidado de retirar os entraves a esse nosso autoconhecimento, trabalhando os inimigos internos, orgulho, vaidade, né? Através dos complexos e projeções. Qual é o caminho da cura que nos ensina Jesus? Apaziguar-se, reconciliar-se com eles. Eles quem, meus amigos? Eles que dormem conosco, estes que vivem conosco, este que estando em nós, atrai os que estão fora.
fora de nós. Então, o que está dentro, está fora. Amai os vossos inimigos. E como é que nós vamos amar? Confessando a nós mesmos, tomando consciência, admitindo as nossas dificuldades pessoais, confessando-se ao próximo, dividindo o peso da culpa, através de uma relação de ajuda ou diretamente com o interessado, sem máscaras, sem entraves, esse nosso trabalho de libertação pessoal. Projeções inconscientes e conscientes, intencional, muito pior. Porque se nós conhecemos e manipulando esse saber em nós, para também manipular, utilizar e prejudicar o outro, a situação ainda se torna muito mais delicada. Então, a lição da misericórdia não comporta medidas. O auto-amor e o amor ao próximo, por consequência desse nosso próprio amor. Já dizia Budorf, o primeiro amor de toda a gente é toda a gente. Então vamos nos amar, meus amigos. É preciso a gente aprender a atuar no mundo em constante exercício de amorosidade. Eu só posso amar o outro através do meu auto-amor. Lembrando que é dando que se recebe. O amor, a misericórdia não comporta medidas. Que Deus nos abençoe, que nos proteja, que nos ilumine sempre, fortalecendo a nossa fé. Agora eu convido a todos para fazermos a nossa prece de radiação para os doentes. Hoje nós vamos trabalhar com os doentes em família, sobretudo, né? E eu coloquei uma orientação como se dá o mecanismo da prece, através da transmissão do pensamento. Que Deus nos ampare. Gratidão. Convidamos você a conectar-se conosco nestes breves momentos de oração. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Rogamos que um sentimento de paz, harmonia, envolva o seu coração, aliviando suas dores e fortalecendo a sua fé. Que neste momento consigamos alcançar as nossas intenções pelos entes queridos e que nos sejam concedidas pela misericórdia divina, se assim o merecermos. Neste clima de paz, vamos vibrar por nossa família. Que as radiações curativas alcancem o nosso ambiente familiar, levando vibrações de carinho e de ternura aos corações que aí habitam, que conosco convivem, encarnados e desencarnados. Busquemos neste momento a ajuda dos nossos mentores espirituais, espíritos curadores e auxiliares invisíveis, e que sejamos auxiliados na prática da indulgência e do perdão com as pessoas da nossa convivência familiar. Mentalizemos agora as famílias em situação de desarmonia, os lares desajustados,
Pensemos nas crianças desprotegidas, nas mães abandonadas com seus filhos. Pensemos também nos idosos sem teto e por aqueles que mendigam e que se encontram nas ruas do mundo necessitados de amor, saúde e paz. Que os nossos corações despertem para a generosidade, para com os nossos irmãos de caminhada. Deus de infinita misericórdia, nos envolva a todos nós que aqui nos encontramos. E que as energias balsâmicas dos enviados de Maria, dos anjos da cura, intercedam em favor dos nossos entes queridos, os doentes que se encontram acamados dentro do nosso lar, impacientes, desanimados. Senhor, através da intercessão de Nossa Mãe Santíssima, concede-nos a cura, o alívio, a pacificação interior. Vibremos também pelo mundo, o nosso planeta Terra, por aqueles que fazem a guerra. Pensemos em nossa pátria, o Brasil, e que aqui se faça a paz, o amor e a concórdia. Enviemos neste momento um pensamento de cura para os leitos dos hospitais, energias curadoras de alegria e esperança para os enfermos, aqueles que aguardam ser visitados, consolados, curados. E sobretudo, Senhor, para os nossos irmãos portadores de doenças incuráveis. Que os voluntários da Cruz Vermelha do Espaço possam alcançar os ambientes de desespero, de sofrimento, de dores físicas e morais. Confiantes na proteção divina e nas concessões amorosas de Nossa Mãe Maria Santíssima, demos graças a Deus pela saúde e pela paz. Que assim seja.